Bom dia, irmão, a paz do Senhor, que esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou a irmã Fátima e quem vai ministrar a aula de hoje sou eu. E nós vamos continuar com o livro de Isaías. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, te louvo, engrandeço o teu nome, Pai. Quero agradecer por esse dia, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais da tua palavra, Senhor, e que nós venhamos a praticá-la, Senhor. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua misericórdia, Pai. Obrigada pelos livramentos, obrigada por tudo que tem feito. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos estudar a EBD 9, que fala de Isaías, no capítulo de Isaías, né? Capítulo 51 a 54, que fala do sofrimento do Messias e a salvação que opera. Quais os objetivos dessa lição? Compreender que a salvação de Deus é manifestada em Cristo Jesus. Compreender que todo o sofrimento de Jesus foi revelado e anunciado pelos profetas, confirmando que ele era o esperado Messias. Compreender que o sofrimento terá seu fim na plenitude dos tempos, com um reino de paz que será instaurado pelo Messias. Texto áureo, Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías capítulo 51, palavra de conforto para Sião. O profeta Isaías traz uma palavra de conforto e esperança para o povo que estava cativo na Babilônia. Isaías está animando o povo a confiar nas promessas do Senhor. No capítulo 51, versículo 2, ele está dizendo assim: olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Então, ele está falando o quê? Para aquele povo olharem para Abraão e lembrarem, né, que eles eram descendentes de Abraão, né? E que Abraão alcançou todas as promessas de Deus pela fé. Deus o abençoou e dele fez uma grande nação. Então, eles teriam, entende, sabe, lembrar de quem eles vieram ali, descendentes de Abraão. E eles tinham que confiar no Senhor. Aí, no capítulo 51, versículo 13, ele está falando assim: com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e sons de canções. A cidade de Jerusalém estava destruída. Deus iria reconstruir aquela cidade por amor do seu povo. O Senhor, no futuro, iria transformá-la como um jardim do Éden. Tudo que foi abandonado seria habitado, certo? Tudo que seria ali, que foi destruído, Deus iria construir novamente, né? Eles iriam entrar na cidade com canto e ação de graça, preparado para todos aqueles que temem o Senhor. As misericórdias e o amor de Deus pelo seu povo é grande, irmãos. Não há destruição que Deus não possa restaurar. Aí ele diz aqui no versículo 4, do capítulo 51, escute-me, meu povo, ouça-me, minha nação. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. A lei sairá de mim. O que era a lei que ele diz aí? A lei sairá de mim. A instrução de Deus. A lei é a instrução. E a lei
é a revelação de Deus para fazermos a sua vontade, né? Então, é instrução. Deus nos instrui como agradá-lo, como caminhar da forma que ele traçou para nós. Então, ele está falando, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará. Então, uma lei mais justa, que é o quê? A graça de Deus, que estaria preste a manifestar em Jesus. Para toda a nação, Jesus governará com justiça. Esta é a nova aliança. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, né? A justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. O justo viverá pela fé. Jesus é a nossa salvação. Jesus é a nossa redenção. Jesus é a nossa justificação. A lei é a revelação de Deus e a sua justiça está em Cristo Jesus. Capítulo 51, versículo 11. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cânticos. Alegria eterna coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Olha o que fala em Isaías 33. Pois eis que vem os dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor. Tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. Este versículo apresenta o quê? Uma dimensão escatológica, quando Jesus vier governar sobre a terra. Então, o que aconteceu? Os israelitas estavam voltando com alegria, da mesma forma que tiveram quando saíram lá do Egito. Assim será o retorno dos exilados, voltando da Babilônia. São as bênçãos e promessas de Deus. Por isso que diz aqui, em Apocalipse 21, 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Este texto que está sendo apresentado é uma dimensão escatológica. É quando Jesus vier governar sobre a terra. Em Isaías 51, 22, 23, ele está dizendo assim, Isaías 51, 22, 23. Eu tiro da tua mão a taça de atormentamento e o cálice da minha ira. Nunca mais beberá dele, mas colocarei nas mãos dos que te afligem. Isaías prediz um tempo de juízo sobre o povo que subjugaram e maltrataram e trouxeram tanto sofrimento para aquele povo de Deus. Aquele povo havia sofrido muito no cativeiro. Deus está defendendo a causa deles. Fazendo o quê? Trazendo o juízo para aquele povo que foi maltratado, né? Então, pois assim diz o Senhor, diz o soberano Senhor, no início o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente, assírios têm oprimido. Então, quando Jacó, o Israel de Deus, desceu para o Egito, ele foi morar lá, mas lá eles também se tornaram escravos, e lá eles também sofreram. Então, Deus iria trazer juízo sobre aquele povo, né? Sobre os assírios, os babilônios e os egípcios, né? E o que eles iriam? Eles iriam tomar da mesma taça, né? Do que eles tomaram, do que os cativos tomaram ali, porque o sofrimento foi muito do povo de Deus ali, no cativeiro. Pensa, eles viverem numa terra tão idólatra que era a Babilônia. Então Deus iria trazer juízo sobre este povo. Da mesma forma que Deus usou a sua misericórdia e justiça com o povo da escravidão no Egito, ele usaria também com os cativos. No capítulo 52, no versículo 7, está escrito assim: como são belos dos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem assim, que dizem a Sião, o seu Deus reina.
Neste versículo, Isaías está se referindo ao retorno dos cativos que estavam na Babilônia. E também ele prenuncia a proclamação da salvação através do Messias Jesus, que iria vir, é a chegada do reino de Deus na terra. Então, nesse primeiro versículo, o que está acontecendo? São os mensageiros trazendo as boas novas para aqueles que estavam cativos na Babilônia. É a reconciliação do povo com o Senhor, é o renovo, é a esperança para um povo que já havia perdido a esperança por tanto sofrimento. E ele pronuncia a proclamação da salvação através do Messias, a salvação por meio de Jesus, a pregação do evangelho da paz. Jesus é o próprio evangelho. Ele é quem traz libertação aos cativos. Aqueles que estão presos ao pecado, ele veio para salvar a humanidade. Olha o que diz em Romanos 10:15. Como a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Como serão belos os pés dos que anunciam as boas novas? Então aqui, ó, o Senhor desnudará o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Ele está falando isso, né, é escatológico, é lá na frente. Então, o que ele vai falar? Lá no capítulo 52:7. Capítulo 52:7. Então, essa salvação, o que vai acontecer? Todo mundo irá ver a salvação de Deus. O povo vai ficar, o quê? Assim, como é que eu posso falar? A volta gloriosa de Jesus, né? É a segunda vinda de Jesus. Será o quê? Será o quê? Claramente visível. Toda a humanidade presenciará. Essa volta será o quê? Gloriosa. O que será essa volta? Impactante. Olha o que fala em Marcos 13:26. Então verão o Filho do Homem nas nuvens, com poder e glória. A mensagem de boas novas anunciada pelo profeta Isaías está no próprio Cristo, que trouxe a salvação não só para os judeus, mas trouxe para o mundo. Jesus veio para todos. Aí ele fala no 53:1. Quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Muitos rejeitaram Jesus. Muitas pessoas rejeitaram Jesus. Na época de Jesus, rejeitaram, né? Então, mostra o que? A incredulidade do povo judeu e gentil. Poucos creram na palavra de Deus, portanto, ficaram sem salvação. Irmãos, quando o coração das pessoas estão endurecido pelo pecado, as pessoas se tornam o quê? Incrédulas. Porque não querem crer na palavra, não querem crer nas verdades. O mundo é mais atrativo, o mundo é muito mais atrativo do que as coisas eternas. Às vezes, a incredulidade, irmãos, impede as bênçãos de Deus. Olha o que está se falando em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o príncipe desse mundo, o que ele fez? Ele está cegando o entendimento das pessoas. Então, ele não deixa que a luz do evangelho chegue nessas pessoas, mas elas também, por quê? Porque também elas têm o coração duro, né? Então, o que eles não... A luz do evangelho não entra neles. Eles estão cegos, eles não conseguem ver essa luz, porque Jesus é a luz. O evangelho é o próprio Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quem creu na mensagem? Quem foi revelado o braço do Senhor? E mais muitos deixam, né, disso. Deixam de crer, não querem acreditar. O sofrimento do Messias. Isaías descreve de uma forma precisa o sofrimento de
que Cristo haveria de passar antes mesmo de acontecer. Isso é profético. Olha o que fala em Isaías 53, 2. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Jesus foi desprezado pelo seu povo, pelos religiosos da época deles, que eram os fariseus, os saduceus, e pelos romanos. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus foi rejeitado pelos religiosos, chamaram ele de quê? De mentiroso, de pecador, de beberrão, né? Jesus foi rejeitado pelas autoridades romanas porque se sentiam incomodados com ele. Onde Jesus chegava, tinha aquela multidão. E isso incomodava os romanos. E Jesus ainda hoje é desprezado por muitos, por não aceitar as verdades contidas na palavra. Então, ele é ainda hoje desprezado. E, às vezes, nós desprezamos por não obedecer o Senhor. Nós rejeitamos os ensinamentos de Deus. Aí ele vem aqui. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si nossas dores. E ferido, nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Isaías 53, 4. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus sofrimentos fomos sarados. Irmãos, que está lá em Isaías 53, 5. Jesus levou sobre si os nossos pecados, enfermidades e doenças. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos orar por essas pessoas enfermas. Então, o que nós sabemos? Sabemos que, através da Bíblia, Jesus curou pessoas. Ele fez muito milagre. Hoje tem muitas pessoas doentes da alma pelo pecado. Então, o pecado traz peso, o pecado traz mágoa, traz tristeza. O que nós precisamos, então? Orar por essas pessoas. Então, orar tanto pelas pessoas que estão doentes fisicamente, como espiritualmente. Olha o que fala em Tiago 5,13. Se entre vocês tem alguém que está sofrendo, ore. Porque quando nós oramos, irmãos, nós usamos o quê? Oramos em nome de Jesus, usamos o nome de Jesus. Então, o poder de Jesus pode transformar, pode curar essas pessoas. Jesus pode curar as feridas da alma. Olha que está em Salmos 147, 3. Só Ele cura os corações aquebrantados e Ele cuida de suas feridas. A paz prometida ao povo de Deus só pode ser alcançada pelo sacrifício de Jesus, olha lá. O castigo que nos traz a paz. Essa paz vem através de quê? Do seu amor, da sua compaixão, da sua bondade, da sua misericórdia. O amor que Deus tem por nós, que Jesus teve por nós. Quando nós escolhemos obedecer e viver a palavra de Deus, a paz vai andar lado a lado conosco. Olha, irmãos, quando a gente está passando por dificuldades, por mais que nós passamos pelos desertos, mas a paz de Deus está em nós. Pessoas, às vezes, parece que nós somos frios, né? Em certas situações, mas não é porque nós somos frios. Nós temos sentimentos ali, mas nós temos paz, a paz no coração. A paz do mundo, ela é passageira, né? Ela só é no momento que nós estamos satisfazendo as vontades. Essa paz é que o mundo dá para as pessoas. Mas acabou aquilo, acabou. Então, ela é passageira, né? Mas a paz de Deus é eterna em nós. Então, por isso que as enfermidades da alma ferida pelo pecado traz sofrimento, angústia e medo.
tá? Precisamos sempre pedir perdão para Deus, perdão dos nossos pecados. Jesus pode curar as feridas da alma e somente Ele pode nos trazer a paz ao coração aflito. A paz prometida ao povo de Deus só poderia ser alcançada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Só poderia ser. Então, o que nós precisamos? Deixar, João 14, 27. A paz prometida ao povo de Deus só poderia ser alcançada pelo sacrifício de Jesus. Então, olha que João 14, versículo 27 fala: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenha medo, porque Jesus deixou a paz. Ele deixou a paz no nosso coração. Contudo, irmãos, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Isaías 53, 10. O que nós precisamos entender, irmãos? Que tudo que ocorreu com Jesus era propósito de Deus para que os pecados da humanidade fossem pagos. Certo, irmãos? Jesus foi o quê? Enviado para morrer na cruz em favor de um mundo totalmente caído, perdido. Olha o que ele fala em João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo que nele crê tenha vida eterna. Em 2 Coríntios 5:21, ele está dizendo assim: aquele que não tinha pecado, Jesus não tinha pecado, mas ele se tornou pecado por nós, por amor a nós, para que nós, nele, nos tornássemos justiça de Deus. A glória de Jerusalém será restabelecida. A mensagem de Jerusalém virá novamente dias de glória. Está presente não apenas com Isaías, mas também em todo o profetismo tardio encontrado após o fim do cativeiro babilônico. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda. Isaías 54, 2a. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Irmãos, o que nós temos que entender? Que o alcance dessas promessas, que a mensagem de Jerusalém virá novamente em dias de glória, que está falando apenas que fala assim, olha, a mensagem que Jerusalém viverá novamente dias de glória está presente não apenas com Isaías, mas também em todo o profetismo tardio encontrado após o fim do cativeiro babilônico. Esse alcance dessas promessas não está restrita à cidade de Jerusalém após o exílio, mas ela se estenderá, né, à nova Jerusalém celestial. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda. São as bênçãos da nova terra, a Jerusalém espiritual que está em Apocalipse 21. A glória de Jesus será percebida pelo conhecimento do Senhor, porque, olha o que ele fala, a paz será eterna, perfeita, porque Jesus é o príncipe da paz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Isso está lá em Isaías 9:6. O nascimento de Jesus ocorreria assim, num tempo e lugar específico da história. Esse filho nasceria de um modo único e maravilhoso. Essa paz só é completa e plena com a chegada do reino de Jesus.
Se nos dias do profeta Jerusalém viveu dias de tormento, ele está dizendo assim, ó cidade aflita, açoitada por tempestades, e não consolada, eu a edificarei com turquesa, edificarei seus alicerces com safira. O Senhor está consolando a nação aflita de Israel. E futuramente, essas palavras vão consolar nós, é para nós. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades, consolada, eu edificarei com turquesa, edificarei seus alicerces com safira. Não, maravilha, considerações finais. Da mesma forma que o profeta Isaías fala sobre o futuro glorioso de Jerusalém, a Igreja de Cristo também viverá dias gloriosos e eternos com o Senhor. A esperança do povo de Deus é que todo o sofrimento vivido por Israel no tempo profético e pela Igreja na era cristã terá seu fim na plenitude dos tempos, com um reino de paz que será dirigido por Jesus Cristo. Irmãos, vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, quero agradecer pelo sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, Senhor. O que seria de nós se não fosse esse sacrifício, Pai? Então, somos grata a Jesus por todo esse sacrifício, por nos aproximarmos do Senhor. Ele apagou o pecado que estava em nós. Ele sofreu esse pecado por nós, Pai, para nos reconciliar contigo, Pai. Somos grata por isso, Pai. E que nós possamos, Pai, esperar com alegria, sabe? A plenitude dos tempos, quando Jesus virá reinar nessa terra, né? Que será um tempo de paz, Senhor, e nós somos gratos, por isso que nós possamos aguardar Jesus com alegria, mas desejar a vinda dele, Pai. Desejar a vinda de Cristo. Obrigada, Deus, por tudo. Obrigada por essa oportunidade, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nos ajuda a ter uma vida íntegra, Pai. Uma vida dirigida pelo Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigada. Eu oro em nome de Jesus. O tema da próxima lição será um convite irresistível. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.